Nossa 10ª e última aula será sobre potência na fração. Vamos observar os exemplos que eu trouxe para vocês sobre potência. O primeiro exercício é 2/3 elevado ao cubo. Quando estamos dentro de parênteses da fração, significa que tanto 2 como 3 será elevado ao cubo. Como resolver isso? 2 ao cubo, vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, que no caso me dá 8. Quando eu tiver, no caso 3, o denominador, 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Quando eu tenho um negativo dentro do parênteses e a potência é par, ele vai virar positivo. Vamos ver por quê? Vamos lá. Dentro do parênteses eu tenho menos 4 sobre 5. Então, como que eu vou resolver isso? Menos 4 sobre 5 vezes menos 4 sobre 5. Agora, eu vou multiplicar os sinais. Menos com menos, mais, e eu vou ter um valor positivo. Logo, por isso, todo número que tiver dentro do parênteses, com a potência for par e o número negativo, ele vai virar positivo. Quando é positivo, não acontece nada, tá? Então, vai ficar mais 4 vezes 4, 16, e 5 vezes 5, 25. Então, não esqueça desse lembrete, tá, pessoal? Toda vez que vocês tiverem negativo dentro do parênteses e a potência for par, o número vai virar positivo. Olha outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Aqui eu coloquei menos o 10, apenas o 10 está ao quadrado sobre 3. Veja bem, ninguém está no parênteses aí, somente o 10 está sendo elevado a 2. Então, eu tenho, como que vai resolver isso? Menos 10 vezes 10 sobre 3. Menos com menos, menos com mais, No caso, o outro é mais, ele não é negativo. Eu vou ficar com menos 10 vezes 10, 100. Embaixo também não multiplica, só fica o 3. E isso porque a potência só está em cima do 10. Agora, se eu tenho todos dentro do parênteses, olha como eu vou fazer nesse exemplo que eu coloquei elevado ao cubo. Eu dei menos 3 oitavos elevado ao cubo. Como que eu vou resolver? Menos 3 oitavos vezes menos 3 oitavos vezes menos 3 oitavos. Toda vez, pessoal, que o expoente for par, vira positivo. Quando for ímpar, ele vai continuar negativo. Vamos ver por quê? Olha, o que acontece é o seguinte. Eu vou menos com menos, vai virar mais. Mais com menos, vai virar menos. Eu estou fazendo a multiplicação do que eu já havia feito, E agora vamos multiplicar os números. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 517. Desculpa, 512. Pessoal, não esqueça que na expressão, sempre primeiro a gente resolve a potência, depois a gente resolve os parênteses, colchetes e, por último, a chave. E vamos ver alguns exemplos com potência zero. Todo número elevado a zero ele é igual a 1. Mesmo procedimento. Se todos estão dentro do parênteses, inclusive o sinal e tudo, veja bem o exemplo que eu dei. Menos 4 nonos elevado a zero. Para mim, essa fração ela vai ser 1. 1 inteiro e pronto. Agora, se eu tenho, no caso aqui, eu só tenho só o 19 elevado a 1, nem o negativo está elevado a 1, só o 19. Isso não significa que eu tenho menos 1 sobre 17. Vamos treinando? Pessoal, mais exemplos para vocês. Vamos lá? Olha, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. O valor vai ser ele mesmo. Então, aí eu tenho 4 nonos elevado a 1. 4 nonos. Menos 11 sobre 58. Menos 11 sobre 58. Menos 29 elevado a 1 sobre 78. Continua a mesma coisa. Embora eles não estão no parênteses, mas nessa situação não muda nada. Vamos lembrar de que todas as vezes que nós tivermos uma adição, dois números negativos, a gente vai conservar o sinal do maior e multiplicar os sinais para saber qual operação que a gente resolve. Coloquei um exemplo para vocês que logo de início a gente tem uma divisão e uma potência. Então, nós podemos resolver a potência, mas junto com a divisão, porque eles não estão ligados entre eles no momento. Então, o que foi feito? Primeiro, eu copiei a primeira fração, mudei para a multiplicação, inverti a segunda e resolvi a potência da última, que é o menos 1/6 elevado ao quadrado, ficou uns 36 avos positivos. Muito bem, depois resolvi a multiplicação, simplifiquei primeiro, depois eu multipliquei numerador por numerador, denominador por denominador. Os sinais é menos com mais vai ficar menos, tá?
E copiei o menos 1 sobre 36. Tirei o MC de 36 e 3, que me deu 36. Dividi pelo denominador, multipliquei pelo numerador e obtive menos 24 sobre menos 2. Lembre-se do lembrete de cima. Sinais, conserva o sinal do maior, sinais iguais e multiplica os sinais para saber qual operação que você vai fazer. Então, menos com menos, você vai fazer uma conta de mais. Então, me deu 25 sobre 36. Olha aí uma dica para vocês dos sinaizinhos. Quando os sinais forem iguais na multiplicação, sempre teremos positivo. Quando os sinais forem diferentes, seremos sempre negativos. Na multiplicação, nós multiplicamos sinais, o numerador, denominador, não se conserva nada, apenas se multiplica, tá? Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. Menos 1 sobre 2 vezes menos 3 sobre 5. Multiplicar os sinais, menos com menos, mais. 1 vezes 3, 3 e 2 vezes 5, 10. Multiplicamos tudo, tá? Agora, quando nós vamos ter uma potência for negativa, nós vamos inverter ela. Então, eu dei um exemplo aí para vocês. 2 terços elevado a menos 1. Como resolver essa potência? Simplesmente vou colocar 3 sobre 2. Olha essa outra que eu coloquei. Menos 3 sobre 5 elevado a menos 2. Como que eu vou resolver? Primeiro eu vou tirar o negativo da potência. Então, vai ficar menos 5 sobre 3. E aí, eu vou resolver a potência. Menos potência par vai ficar positivo. 5 vezes 5 é 25. E 3 vezes 3, 9. Legal, né, pessoal? Super fácil. Vamos trabalhar um pouquinho mais com potência negativa. Então, toda vez que a potência for negativa, primeiro nós vamos inverter a fração, depois resolver o expoente. Como nós temos exemplo aqui, 2 terços elevado a menos 3. Primeiro eu resolvo inverter ela, porque eu vou tirar o negativo, e aí eu fico com 3 sobre 2 elevado ao cubo. E resolvo. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, e 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Muito bem. Agora, não se esqueça, não é para multiplicar o negativo com o expoente, tá? Não vamos fazer essa confusão. Então, menos 5 sobre 4 elevado a menos 2, vou primeiro tirar o negativo, vai ficar menos 4 sobre 5. Menos potência par fica positivo, 4 vezes 4, 16, e 5 vezes 5, 25. Vamos resolver juntos agora? Vamos resolver nosso primeiro exercício. Vamos lá. Primeiro, eu vou resolver a potência que eu tenho. Lembra? Primeiro, as potências. Eu tenho essa, só que nesse caso aqui, primeiro eu vou ter que resolver a operação que eu tenho, para depois resolver a potência. E tenho essa. Então, o que aconteceu? Menos 1 sobre 2 elevado a 2 positivo ficou 1 quarto. Acabou aqui. Eu venho aqui e tirei o MMC. Aí eu vou ficar com 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Eu copiei o expoente. Menos, no caso, todo número elevado a 0 igual a 1, eu já fiquei com 1. Na linha de baixo, eu tirei os parênteses. Pode ver que eu não tenho mais o parênteses aqui. Eu tirei o parênteses na linha de baixo. E somei a minha fração, que eu fiquei com 1 sexto elevado a menos 1. Agora eu vou resolver essa potência na linha de baixo. Copiei todo do jeitinho que está e inverti a fração, porque a potência minha é negativa. Feito isso, tirei do parênteses, multiplicando os sinais. E aí, eu vou tirar o MMC desses dois números. Tiro o MMC, divido pelo baixo, multiplico pelo de cima, e eu fiquei com menos 13 sobre 2. Agora eu vou resolver a multiplicação. Muito bem. Posso simplificar. E aí eu resolvo a multiplicação, né? E eu vou multiplicar os sinais. Menos com menos virou mais. Multipliquei o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Lembrando que aqui embaixo não tem nada, é sempre 1. E aí, vou tirar o MMC dos 3, que é 4, 1, e no caso aqui também 1. Denominador 4, divido pelo de baixo pelo de cima, e eu fiquei com
1 mais 52 menos 4. 1 mais 52 é 53, menos 4, eu fiquei com 40 sobre 4. Vamos fazer mais um exemplo antes de nós exercitarmos. Vejamos. Muito bem, a nossa expressão aqui, ela está sendo iniciada com uma potência negativa. Nós temos também parênteses para resolver. Aqui, além do parênteses, nós também temos a potência negativa. Mas, em primeiro lugar, nós vamos resolver a operação que nós temos dentro do parênteses. Muito bem. Na linha seguinte, foi feita a inversão da primeira fração. Ela era menos 2 sobre 3, ela ficou menos 3 sobre 2, elevado ao quadrado positivo. Copiamos todas as equações e este aqui, nós tiramos o MMC de 2 e 5, que deu 10. Vamos tirar também o MMC deste, que também dá 10, e chegamos a essa operação. Muito bem. Próxima linha, resolvemos a potência para negativo, virou positivo, 3 ao quadrado, 9, e 2 vezes 2, 4. Copio toda a operação e resolvo a subtração que eu tenho nesta fração. E me deu 9 sobre 10. E a última, a operação resolvida da fração, que me deu 1 sobre 10 positivo, hein, pessoal? 1 sobre 10 positivo. Lembrando agora, nós ainda temos aqui, ó, essa potência negativa. Vamos, então, resolver essa frações aqui, ó, os denominadores são iguais, nem precisamos tirar o MMC, e só vamos fazer a operação. Menos com menos vai ser uma conta de mais e conserva o sinal do número maior. Feito isso, eu tenho menos 10 sobre 10, menos, inverti a fração, era 1 sobre 10, ficou 10 sobre 1. Em seguida, vou resolver a multiplicação que eu tenho de frações. Então, copio a primeira fração, 9 quartos, mais, resolvo a simplificação que eu tenho, aqui 10 com 10, que vai me dar menos 1, e multipliquei. Menos 3 quintos vezes menos 1 me deu mais 3 quintos. E copiei o menos 10. E aí, tirei o MMC e resolvi essa fração, que me deu 143, menos 143 sobre 20. Pessoal, agora nós vamos exercitar um pouquinho. Veja bem que delícia esse exercício que eu passei para vocês. Vamos lá. Nós temos uma potência para resolver entre parênteses e outra potência para resolver entre parênteses. Mas nós também podemos resolver essa operação aqui. Muito bem. O que nós vamos fazer? A primeira potência resolvida virou 1 sobre 32 avos. Lembrando, o resto que a gente não muda, a gente copia. A segunda fração virou 1 quarto. E a outra fração virou menos 1 sobre 1. Por que menos 1 sobre 1? Porque eu só somo embaixo. Menos 3 com menos 2 me dá menos 1. Menos 1 de baixo, que é do denominador, com mais 1 do numerador, virou negativo. Menos 1 sobre 1. Muito bem. Agora nós vamos resolver as multiplicações. Antes de resolver as multiplicações, nós vamos simplificar. Feito a simplificação, né? No caso, ficou a fração, as frações ficaram dessa forma, nós vamos fazer a multiplicação, que resultou em 1 sobre 12 avos menos 1. E multiplico por menos 1 ainda, porque não vou resolver isso agora. Vamos agora tirar o MMC, e a fração ficou 1 menos 12 sobre 12 avos, que é igual a menos 11 sobre 12. Agora, nós vamos multiplicar por menos 1, que isso vai dar 11 sobre 12 avos. Simples, né? Vamos exercitar mais um pouco?
Vamos continuar treinando, né? Exercitando. Olha o que eu trouxe para vocês. O item B é um exercício um pouquinho maior, mas é um exercício gostoso de fazer. Aqui, ó. Dentro do parênteses, primeiro nós vamos ter que resolver essa multiplicação. Então, olha o que acontece. Nós simplificamos, em primeiro lugar, antes de fazer a multiplicação. A simplificação resultou dessa forma. Agora, nós vamos fazer a multiplicação, que me deu 6/5. Feita a multiplicação, eu vou resolver o MMC dessa fração para resolver o que eu tenho dentro do parênteses. Meu MMC me deu 10. Resolvendo a operação desse parênteses, eu fiquei com menos 7 sobre 10. Agora, eu vou tirar esse menos 7 sobre 10 do parênteses, multiplicando o sinal menos com menos, me deu mais. E mudando a operação de divisão para multiplicação e invertendo a fração. Ficou menos 2 sobre 7. Agora, eu vou simplificar o que é possível simplificar, no caso 10 e 2, e vou resolver a multiplicação, que me resultou em menos 1/5. Vou resolver a soma me dá, conservar o denominador que são iguais, né? Me deu 2 menos 1, que fica 1/5. Agora, vamos resolver essa divisão, invertendo a segunda fração, que fica dessa forma. Agora, eles multiplicando, não tenho nada para simplificar, então já vou fazer a minha multiplicação, que resultou em menos 1 sobre 8 mais 3 sobre 2. Vamos tirar o MMC de 8 e 2, que é 8, e dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador, que vai me dar menos 1 mais 12. E resolvendo a operação, conservo o sinal do maior, que é mais com menos, uma conta de menos, então eu fiquei com 11 sobre 8. Foi fácil, hein? Vamos terminar nossos exercícios? Finalizando o nosso exercício, eu trouxe esse último um pouquinho mais fácil. Veja bem, nós temos potências aqui para resolver e temos potência aqui também para resolver. Muito bem, então agora nós vamos resolver como vai ficar. O primeiro vai ficar negativo porque o meu índice é ímpar, né? No caso, a expoente é ímpar, então ficou menos 1 sobre 8. O segundo, o que eu tenho que fazer antes de resolver a minha potência? Eu tenho que achar o MMC, resolver o que eu tenho dentro do parênteses. Cheguei ao valor de menos 1 sobre 2. Agora eu vou resolver essa potência. Fiquei com mais 1 sobre 2, porque menos com potência par vira mais 1. E mais com menos, resultou o meu valor negativo nessa expressão. Vou tirar o MMC de 6 e 4, que me deu 12, divido pelo denominador e multiplico pelos numeradores de cima, e aí eu vou ter o valor menos 1 sobre 12. Aqui, embora não tenha nenhum sinal, eu sei que isso é uma multiplicação. Muito bem, vamos simplificar o que dá para simplificar. E cheguei a essa fração. Menos com menos mais, 1 sobre 16 avos. Vamos tirar o MMC de 8 e 16, que me dá 16. Divido pelo denominador e multiplico pelos numeradores da fração. Chego a essa fração, menos 1 sobre 16 avos. Gostaram, pessoal? Bom treino para vocês!